Pegue tua Bíblia, já abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, do livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 5, perdão. Eu estou pregando já, acho que essa é a 4ª ou a 5ª semana que eu estou pregando sobre o mover do Espírito e de como andarmos em uma vida espiritual. Deixe tua Bíblia aberta em Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos seguir. Semana passada eu preguei, não preguei neste culto, preguei no culto das 10h30. Então eu aconselho você, a introdução desta mensagem de hoje está na pregação de domingo passado. Depois veja pelo YouTube para que você possa acompanhar melhor. A gente está fazendo um momento de instrução. Eu tenho alguns minutos aqui para compartilhar com vocês este entendimento. Olhe para mim e guarde isso aqui de tudo que a gente tem pregado nas últimas semanas. Não, a vida não se resume ao que você pode ver e tocar. Vou repetir, não, a vida não se resume ao que você pode ver e tocar. A gente vai tomando o costume de entrar na igreja e a gente vai criando essa dependência das coisas que vemos. A gente cria uma boa estrutura, a gente faz uma boa ordem de culto e você diz, nossa, que lugar abençoado. Eu quero te dizer, ei, cuidado. Existe muito mais além do que os seus olhos podem ver. Algumas pessoas pintaram a parede de preto, achando que parede de preto ia fazer a igreja crescer. Não, parede preta é estética, crescimento de igreja é genética. Alguém comigo, alguém comigo, alguém comigo? Algumas pessoas compraram painel de LED, achando assim que painel de LED, painel de LED vai fazer a igreja crescer. Deixa eu te dizer, painel de LED é aparência, igreja cresce com essência. Alguém comigo, alguém comigo, alguém comigo? Algumas pessoas acharam que uma calça mais apertada, um pouquinho mais curtinha, ela ia fazer a igreja crescer. Deixa eu dizer, calça apertada não faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer não é estética, é genética, não é aparência, é essência. O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo está neste lugar hoje para dizer para mim que existe algo, uma cortina além. Quando nós usamos nossas palavras, nós começamos a provocar o mundo espiritual. Eu não sei se você entende, mas vez ou outra eu peço para que você repita algumas coisas, declare outras coisas. Quem já percebeu isso na igreja? Quem já percebeu? Se eu não tivesse percebido, eu estava preocupado. E o que eu quero te dizer é que cada declaração que você faz começa a fazer uma provocação no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual interage com o mundo natural através de palavras. Anota essa aqui que essa é a chave transformadora. Instala esse drive aí, baixa esse download aí. Diga comigo, o mundo espiritual interage com o mundo natural através de palavras. É por isso que a gente insiste que você declare palavras enquanto está no culto. E quem sabe você pega essa rotina e começa a declarar palavras na sua vida. Sabe como tudo isso aqui foi construído? Eu já contei isso várias vezes. Isso aqui tudo foi construído com palavras. Meu ministério, minha carreira, minha chamada, tudo foi construído com... Porque quando você usa as palavras, você ativa o mundo espiritual e traz conexão com o mundo natural. Então, meu irmão, é bom que você comece agora a usar palavras para abençoar seus filhos, para orar na sua casa, para transformar seus negócios e para abrir os seus caminhos e para profetizar em seus ministérios. Nós temos que entender que existe dentro de nós uma graça para profetizar. Repita comigo, graça para profetizar. Agora bate no peito e fala, eu tenho graça para profetizar. Não, eu não estou usando de confissão positiva, eu estou falando de afirmação bíblica. Quando eu começo a usar a palavra de Deus em cima de uma realidade, a palavra de Deus vai operar com poder. Quantos creem que a palavra de Deus é viva, é poderosa, é operante, é penetrante? Alguém pode crer no que eu estou pregando aqui? É por isso que Deus quer colocar essa palavra na nossa boca, como alguém que para diante de ossos secos e diz assim, ossos secos voltem a viver. E o poder da palavra organiza os ossos, alinha o exército e traz essência dentro deles. O que eu quero dizer é que isso vai entrar na tua vida. Você vai começar a olhar para esse caroço, esse mioma, esse câncer, esse tumor e dizer, vai murchar, vai sumir, vai desaparecer. E a própria palavra vai começar a ministrar. E você vai pegar então ao ventre da sua esposa e vai colocar a mão sobre a mulher grávida e vai começar a dizer, Deus há de abençoar, Deus há de prosperar, vai dar certo em nome de Jesus. E então você entra no negócio, você vai trabalhar e você coloca as tuas mãos e libera palavras.
Existem algumas discussões que a gente precisa vencer. Em 1 Coríntios capítulo de número 14, a Bíblia vai falar sobre profetizar e orar em línguas. Profetizar tem preeminência, profetizar prevalece. Mas quem pode profetizar se não estiver cheio? Quem pode profetizar se não estiver em comunhão com o Pai? Quem pode profetizar se não estiver envolvido pelo poder do Espírito? Então o que eu quero te dizer é: vamos profetizar, mas antes vamos orar em línguas. Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas não fala com os homens, fala com Deus, em mistérios, fala coisas que ninguém entende. Então quando alguém está orando em línguas, fala assim: que adianta, eu não entendo. Você não entende, mas eu estou sendo cheio. Você não entende, mas a igreja está sendo cheia. É o que a Bíblia diz. Paulo diz: graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vocês aqui. E então um homem que está cheio do Espírito Santo, quando abre a sua boca, os demônios não resistem, as doenças vão embora, as portas se abrem, as tempestades se acalmam. Por quê? Porque cheios do Espírito Santo agora podemos profetizar. Portanto, você precisa ter uma rotina devocional e um uso correto das palavras. Grite comigo: rotina devocional e uso correto das palavras. Ufa, já fiz um resumo da semana passada. Agora eu vou começar a pregar. Mateus capítulo de número 5, verso de número 27. É Marcos? Então vai de Marcos mesmo. Já que vocês querem Marcos, vai Marcos. Para mim não tem problema. É Marcos que vocês querem? Então vai de Marcos. Marcos capítulo 5, verso 27. A gente tem isso. Quando ouviu falar de Jesus, diga comigo, a palavra entra e cria fé. Diga: a fé sai por palavra. A palavra introduz a fé e a fé se expressa por palavra. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto. Tocou em seu, porque pensava, falava consigo mesmo, refletia com ela mesma. O que essa mulher fazia? Ela estava dizendo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E ela foi pelo caminho, forte ou fraca? Fraca. Os caminhos se abriram para ela ou se fecharam para ela? Mas a sua fraqueza, os caminhos fechados, não tiraram a confissão da sua boca. Toque alguém e diga: que as circunstâncias desfavoráveis não roubem sua confissão. Ela estava forte ou fraca? O caminho estava aberto ou fechado? Mas a circunstância não mudou a confissão. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Alguém comigo aqui? O que essa mulher está fazendo? Se tão somente eu tocar, ficarei. O texto vai dizer: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. De alguma forma, aquela caminhada de confissões criou uma atmosfera que quando ela toca em Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. E alguém vai dizer assim: Senhor, todo mundo esbarra em ti. Ele falou: não foi um esbarrão, foi uma conexão. Porque a palavra que é Jesus, o verbo encarnado, e a palavra na boca daquela mulher encontraram. E quando uma confissão e uma palavra se encontram, meu querido, Deus opera coisas maravilhosas. Que eu estou preparando você para que você comece a ter experiências sobrenaturais na sua vida. Você vai começar a mudar sua confissão e vai começar a alinhar ela com a palavra de Deus. Houve um alinhamento. Isso é maravilhoso. Vamos para o próximo texto. Eu preciso que você perceba alguns textos e depois eu vou alinhar rapidamente. Eu preciso correr. 1 Samuel capítulo 10, verso de número 10. O pessoal já está pronto na mídia. Coloca aqui, você pode ler, depois anota e marca para ler em casa. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. Encontrou Saul. O encontrou. O Espírito de Deus fez o quê? Se apossou dele.
E ele profetizou em transe no meio deles. Eu lhe pergunto, Saul era um profeta? Não. Mas quando ele estava no meio dos profetas, profetizou. Diga comigo, ambientes espirituais, ambientes de profecia. Olha o verso de número 11 do mesmo texto. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas agora? Eu pergunto, ele é profeta? Mas profetizou. Diga comigo, esse ambiente me capacita a profetizar. Atmosferas podem despertar sua vida espiritual e te dar experiências sobrenaturais. É por isso que não é assistir culto, é prestar culto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 1. Atos 19, verso de número 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Marque a palavra discípulo e coloque como alunos. E lhes perguntou. O que ele perguntou? O que está no texto? Não, todo mundo junto, vai, 1, 2, 3. Qual que é a pergunta que ele faz? Vocês receberam o Espírito Santo quando? E eles responderam, o que eles responderam? Era um povo reunido, no meio dos judeus, que precisavam ser despertados na vida espiritual. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, mas nós nem sabemos que isso existe. E então olhe comigo o verso de número 6, por favor. Vamos ler a igreja toda no 3, 1, 2, 3. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eles estavam em um ambiente onde eles foram ativados para viver o espiritual, o sobrenatural. Meu desejo como pastor é mais do que ter um culto bonito, agradável, arrumado, organizado. Eu quero ter alguma coisa que vai bagunçar o meu cronograma. Eu quero ter alguma coisa que vai tirar o controle de mim e tornar esse lugar, meu Deus, um barril de pólvora, aleluia, um tanque de gasolina. Eu não sei se você está entendendo a linguagem que eu quero usar. Um depósito de dinamite, pronto a explodir no poder de Deus. Porque eu quero orar aqui e agora para que aqueles que não receberam o Espírito Santo quando creram, recebam em nome de Jesus a presença poderosa do Espírito Santo em suas vidas nesta manhã de domingo. Pois foi assim em Éfeso e será assim em Suzano também. Deus irá de encher o seu povo para orar em línguas e profetizar, para profetizar e orar em línguas. Tudo que o diabo quer é calar sua boca, mas que o Espírito Santo quer que você abra ela, que você dê lugar a ele, e de repente o Espírito Santo vai começar a tomar a tua língua, vai começar a tomar a tua boca. Uns vão orar em mistério, outros vão começar a profetizar, mas a verdade é que nenhum de nós ficará tímido, calado, emudecido. Deus vai abrir a nossa boca aqui hoje, para que o Espírito Santo continue a fluir. O Espírito Santo
já foi retratado como um rio. O Espírito Santo já foi retratado como um vento. E o próprio Jesus diz que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. O rio vai fluir. A sua boca é a fonte por onde jorra esse rio. Então todas as vezes que o diabo me impede de orar, de profetizar e de adorar, ele limita a ação do poder de Deus em minha vida. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava, mas a ação do Espírito só se dá a partir da palavra. Eu vou repetir isso. A terra era sem forma e vazia. A terra estava envolta em caos. O Espírito estava envolvendo essa terra, mas não estava atuando nessa terra. A atuação do Espírito começa a partir do momento em que o haja começa a ser expresso. O verbo começa a ser usado. A palavra começa a ser aplicada. Sim, a resposta para a maioria dos seus problemas está literalmente debaixo do teu nariz. A resposta para boa parte dos seus problemas está literalmente abaixo do teu nariz. Semana passada eu estava em uma situação, dependia de tantas pessoas e situações para organizar e para fazer. E eu me lembro que estava no quarto de um hotel e eu curvei a minha cabeça e disse assim: Senhor, isto eu não posso, mas Tu podes. De repente eu recebo um telefonema. Não levou 30 minutos, o caos criou ordem e gerou algo belo. Eu não sei se você acredita no que eu estou pregando esta manhã, mas uma marca dos crentes visitados pelo Espírito Santo é que eles oravam em línguas e profetizavam. Quando oravam em línguas, estavam se enchendo. Quando profetizavam, estavam criando atmosferas e ambientes. Quando oravam em línguas, recebiam o poder de Deus. Quando profetizavam, liberavam o poder de Deus sobre suas vidas, suas casas e suas famílias. Esta igreja não ficará calada, ela vai adorar para se encher e profetizar para transformar. Levante a mão direita e grite comigo: adorar para se encher e profetizar para liberar o poder de Deus. Quantos podem dizer amém e dar um forte aplauso a Deus nesta bendita manhã? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Pensei que não ia dar tempo, mas vocês me acompanharam, hein? Aleluia. Verso de número 23. Quem já sente a presença dele aqui? Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade na casa. Tu tens liberdade nesta casa. Vamos adorar ao Senhor por 30 segundos antes da leitura. Vamos glorificar a Deus onde você está. Se você já abriu a Bíblia, vai glorificando a Deus por 30 segundos. Vai louvando ao Senhor. Se você quiser levantar sua mão, se a banda que já quiser subir já aqui comigo, eu quero que você tenha aqui 30 segundos na presença dEle. Aleluia, mais 20 segundos na presença dEle. Faça isso agora. Mais Jesus, mais do Teu fogo, mais da Tua presença neste lugar, Senhor. É o que nós estamos pedindo agora. Já tem gente orando. Pai, nós estamos orando para que esta igreja continue caminhando na santidade, no temor do Senhor, na
presença do Senhor. Há muita gente que entrou aqui dolorida, acorrentada, ferida, machucada, mas Deus hoje há de curar feridas, há de libertar de cativos e há de transformar pessoas. Alguém pode ir glorificando a Deus aqui? Mais 10 segundos agora. Pai, nós pedimos ao Senhor que este lugar se transforme, ó Deus, nos próximos minutos, os próximos 10 minutos, meu Pai. Essa casa será uma casa de avivamento e essa casa será uma casa de adoração, Senhor, eu creio nisso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Gente de alta periculosidade. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu o pé no tronco. Que ambiente, não é? Que atmosfera. Quem sabe você está aqui e está se sentindo assim, preso no fundo de um poço, sem luz do dia, sem esperança, sem saída. Quem sabe a vida, por circunstâncias que eu não quero debater com você agora, te jogou num lugar como esse, escuro, de pouco ar, sem opções. Mas eu vim te dizer que a resposta está aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. O que eles estavam fazendo? Não é a circunstância, não é o ambiente, é uma atmosfera que se impõe. A circunstância era desfavorável, o ambiente era opressor, mas a atmosfera se impôs. Eu vim liberar isso aqui hoje. A atmosfera espiritual se impõe. Ela se impõe dentro de um hospital, ela se impõe dentro de uma sala de audiência, ela se impõe na sala de reunião, ela se impõe na conversa entre marido e mulher, na conversa entre pai e filho. A circunstância pode ser desfavorável, o ambiente pode ser carregado, mas a atmosfera vai se impor. O que eu vim dizer para você? Ai pastor, você não sabe onde eu trabalho, só eu sou crente. Ai, aquele povo tribulado, passa a semana inteira fazendo coisa errada, e eu não aguento ficar mais naquele lugar. Ei! Você põe uma atmosfera que transforma o ambiente. Ai pastor, na minha casa é tão opressora aquela minha casa. Ei, aqui não, irmão. Você tem o poder de transformar atmosferas. Você tem um rio que começa a fluir, você tem um sopro que começa a chegar. Ei, eu quero dizer, homens violentos vão se acalmar quando você adorar. Eu quero dizer que espíritos que tomam homens que possuem de violência, Deus vai aquietá-los, Deus vai aquietar as feras, Deus vai aquietar os leões, Deus vai tomar o ambiente, quando você começar a orar e a cantar. Cadê o pessoal que canta aqui para nós já cantar também? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. 26. O que está escrito? De repente. Vira para quem está perto de você e diga: de repente, não é do nada.
Vire para outro, diga assim: de repente, não é do nada. É de repente, mas não foi do nada. É de repente, mas não foi. Alguém está esperando que aconteça um de repente na sua vida. De repente, ela foi curada. Mas ela foi dizendo: se eu tocar, eu serei curada. De repente, Saul estava profetizando, mas ele estava envolvido no meio dos... Ele estava no meio dos... Se eu ficar aqui no meio, até eu canto, gente, vocês não têm noção. Então a gente está aprendendo algumas coisas. É de repente, mas não é do... Foi de repente que ela foi curada, mas foi do nada? Teve uma palavra liberada. Foi de repente que Saul começou a profetizar, mas foi do nada? Ele estava num ambiente de profecia. Foi de repente que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas foi do nada? Não, eles estavam debaixo da mão de um homem de Deus. Opa! As palavras que eu digo, os ambientes que eu frequento e as autoridades que me cobrem. Segura a mão de alguém e diga: as palavras que você diz, os ambientes que você frequenta, a autoridade que você recebe. Diga: tudo isso provoca na sua vida um mover espiritual. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Transforma-nos com o teu poder neste dia e renova-nos na tua presença como igreja. Tira de nós toda a timidez, toda a mordaça espiritual e o que tem nos impedido de mover no reino do Espírito. Senhor Jesus, que nesse ambiente, neste momento agora, Deus, possamos estar, Senhor, firmes e fortes, confiantes na tua presença e vivendo o extraordinário. Sim, meu Pai, eu levanto as minhas mãos nesta casa e eu oro, Senhor, neste lugar, crendo e confiante que o Senhor há de encher esta igreja do Espírito Santo, que o Senhor há de encher esta igreja do ensino e da palavra do Senhor. Deus, que aqui dentro agora
ninguém esteja intimidado, nenhuma boca esteja calada, mas o rio de Deus continue a fluir. Por isso nós declaramos que nesse ambiente há salvação, nesse ambiente as maldições são quebradas, as mentes são transformadas. Ó Espírito de Deus, vem agora, meu Pai, ministrar sobre nós o Teu poder e a Tua presença agora. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora sobre nós e derrama a Tua graça. Vem agora sobre nós e derrama a Tua plenitude. Vem agora sobre nós e enche esta igreja do Teu poder. Vem, ó Pai, mais uma vez, vem nos encher. Eu estendo as minhas mãos sobre o Teu povo, e a minha oração neste dia, meu Pai, a minha oração nesta manhã, meu Deus, ó meu Deus,